Senão eu vou ficar corcunda, né? Vou abaixar para falar. Bem, boa tarde a todos. É pleno de alegria e de gratidão ao mentor espiritual desta casa, né? A Jesus, que está sempre presente ao nosso lado, e, sobretudo, a Deus, que me deu a oportunidade de trabalhar na divulgação dessa doutrina maravilhosa, que é a doutrina espírita, a doutrina da fé inabalável e da fé raciocinada, né? E pela oportunidade que eu estou tendo de estar aqui mais uma vez, atendendo a uma convocação que me foi feita para fazer um estudo doutrinário. Em princípio, o estudo doutrinário que eu tinha não era nenhum, porque a Maria deve ter passado para mim o tema, mas eu sou muito relapso, devo ter perdido, e botei lá tema livre, né? Aí estudei um tema, era até um tema de uma página de Emmanuel, se chama Socorre a Ti Mesmo, mais ou menos assim. Eu sei que é a página 51 do livro Pão Nosso. Mas aí quando eu cheguei ali, vi o tema que eu mais gosto de falar: ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Porque para mim nessa passagem estão as 3 leis básicas do entendimento da justiça divina. Quando Jesus diz, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, ele está falando da lei do progresso, da lei de causa e efeito, porque a gente nasce de novo para 2 coisas, que é para progredir e para resgatar erros cometidos e reaprender. E, finalmente, fala da lei da reencarnação, porque nascer de novo é reencarnar, né? Então, essa trilogia legal, para mim, é o cerne do entendimento da justiça divina. Quando nós alcançamos esse entendimento, nós perdemos uma coisa chamada medo. Eu digo isso porque eu tenho treinado muito nisso, né? Lá perto da onde eu moro, tem um muro escrito assim: substitua o seu medo pela fé. Quem tem fé não tem medo, porque fé é saber. Saber o quê? Saber que nada acontece conosco se não nascer de novo, se Deus não quiser, né? Então eu tenho essa convicção, eu tenho treinado muito isso. Às vezes a gente chega num lugar, está acontecendo alguma coisa que nos dá aquele susto, né? Mas eu penso logo, Senhor, se está tudo de acordo com tua vontade. Eu fico numa paz, gente, que vocês não podem imaginar. E essa passagem evangélica está no Evangelho de João, capítulo 3, versículos 1 a 12. Nicodemos chega para Jesus e diz assim: Senhor, sabemos que vieste da parte de Deus para nos instruir, aí tem uma outra palavra que ele fala, porquanto nós sabemos que ninguém poderia fazer o milagre que fazes se não viesse da parte de Deus, se Deus não estivesse com ele. A resposta que Jesus dá é essa: em verdade vos digo que ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. Ou seja, Jesus estava se referindo que ele próprio já havia nascido muitas vezes para estar na condição de atender uma ordem do Pai Celestial, né? E aí Nicodemos fala, mas a gente pode voltar ao ventre da nossa mãe para nascer de novo? Aí Jesus faz umas outras ponderações e no final Nicodemos ainda pergunta, ele é insistente, né? Ainda pergunta assim, mas como pode se dar isso? E Jesus aí responde para ele, pois que és mestre em Israel e não sabe dessas coisas. Essa afirmativa de Jesus para Nicodemos nos traz a ideia clara de que naquele tempo os judeus já sabiam da lei da reencarnação, porque Jesus era judeu, né? Então a lei da reencarnação era conhecida por eles. Outra passagem que nos dá uma clara convicção disso é no episódio da vinda de Elias, né? Quando perguntaram para ele, pois dizem que Elias há de vir, aí Jesus fala, eu digo que Elias já veio e fizeram com eles o que vão fazer com o Filho do Homem. Aí não reconheceram, porque não reconheceram. Aí eles chegaram à conclusão de que Jesus estava se referindo a João Batista.
Ora, se Jesus estava se referindo a João Batista como Elias, era claro que ele estava se referindo a João Batista reencarnado, né? E essa é a grande questão que nós... Tem muita gente que está na doutrina há muito tempo e ainda não assimilou essa realidade, essa verdade insofismável da lei da reencarnação. Como também não acredita na lei da ressurreição. Falar nisso, eu tive prova não que eu não vi, mas pelos fatos que aconteceram, eu tenho certeza que foram verdadeiros, da ressurreição espiritual. Eu tinha uma vizinha, mora na minha rua, no condomínio que eu morava, ela e a mãezinha dela faziam muitos enxovais, ela era espírita, para gestantes carentes, né? Então ela sabia que na casa espírita que eu frequento, a Casa Espírita Eurípides Bassanufo, tem um trabalho permanente de atendimento a mães carentes. E ela fazia enxovaizinhos e dava para minha mulher para a gente levar para o centro. Eu não tenho ideia, nesses 30 anos que nós convivemos perto dessa senhora, da quantidade de enxovais que ela deu. Quando ela dava assim, dava uns 20, 30 de uma vez, né? E aquilo muito bem elaborado, enxoval completo, não era uma peça ou outra, não. Ela fazia enxovais completos, empacotava para distribuir. E essa senhora fazia esses enxovais junto com a mãezinha dela. No início desse ano, a mãezinha dela desencarnou. E ela continuou fazendo esses enxovais. Ela era muito amiga do Amazonas Hércules. Alguém já ouviu falar no Amazonas Hércules, né? Quando o Amazonas Hércules ainda estava entre nós, todo fim de semana ela ia para o Curupaiti para passar o dia com o Amazonas Hércules. Ela tinha verdadeira adoração por Amazonas Hércules. E aconteceu que ela desencarnou também. 4 meses depois da mãe, ela desencarnou. E em frente à casa dela mora uma nora do meu irmão, que já é desencarnado, com o filho dele, evidentemente. Eles têm 2 filhas, mas uma pequenininha, tem uns 4 a 5 anos. E quando para o sepultamento da Maria Helena, que é o nome dessa senhora que desencarnou, a mãe teve que levar a criança porque não tinha com quem ficar, né? E foram lá para o cemitério. De repente, a menina, a Raíssa, o nome dela, perguntou para a mãe assim: mamãe, você está vendo a tia Maria Helena botar a mão na minha cabeça? Aí eu chego até a me emocionar quando eu falo isso. Aí a mãe falou assim: não está não. Aí ela: pois é, ela está botando a mão na minha cabeça. E como é que pode ela estar botando a mão na minha cabeça se ela está dentro do caixão? Ela está aqui do meu lado e está dentro do caixão. Vê, a criança tem evidência, né? Ela tem evidência. Aí a mãe dela falou: não, a irmã dela, eu não vi a Maria, falei que não vi a tia Maria Helena porque você falou Maria Helena, mas essa daí não é a tia Maria Helena, não é a irmã dela, para a garota não se assustar, né? Então, vê, a criança comprovou a presença do espírito assistindo ao seu funeral. Por que essa possibilidade acontece? Pelo trabalho no bem que ela fez. Ela fez muita coisa boa durante a vida dela. Outra prova, outra testemunha de ressurreição foi no sepultamento do corpo do nosso querido Gilson Bordalo, que desencarnou no dia 9 ou 10 desse mês, e foi no dia do sepultamento. Você conhece a Yara, ou Maria? A Yara lá da casa do Chico Xavier? A Yara chegou para mim e falou assim: Jorge, o Gilson está aí com uma pleiade de espírito ao lado dele, que eu não reconheci ninguém, mas ele está muito bem. Quer dizer, isso é uma prova que o trabalho no bem nos eleva espiritualmente, né? Nós somos espíritos imortais. E a lei da reencarnação é para dar essa possibilidade. Agora, como é que se conquista isso? A lei é do amor. A lei é do perdão e a lei é do amor. Está escrito na lei. Quando perguntaram a Jesus qual era o maior mandamento, ele falou: o maior mandamento, amar ao Senhor teu Deus, de todo o teu entendimento, de todo o teu coração, de todo o teu espírito. Este é o primeiro mandamento.
E um segundo vos dou semelhante a este: amar o próximo como a vós mesmos. E amar o nosso próximo não é sair por aí de beijinhos com o nosso próximo. É respeitar os nossos próximos nas suas deficiências, nas suas dificuldades, não desejar mal ao próximo, atendendo à lei, retribuir o mal com o bem. Esse é o caminho que nos levará a ser espíritos abençoados, espíritos bem-aventurados, que nos livrará no futuro, pelo trabalho no bem, pelo trabalho no amor, por uma vida amorosa espiritualmente e materialmente, que nos proporcionará a vida eterna, a imortalidade, porque na verdade nós ainda não somos imortais. Cada vez que a gente tem que reencarnar é como a morte, porque a morte do corpo físico é a ressurreição espiritual, mas a reencarnação é como a morte. A dificuldade que o espírito tem para ter certeza de que ele vai ter sucesso na sua programação reencarnatória traz muita angústia. É só ler Missionários da Luz, né? A narrativa do Nicodemo, naquela complicação dele querer reencarnar, né? O medo, o receio que ele tinha de reencarnar entre as pessoas com quem ele tinha, entre os espíritos com quem ele tinha que reencarnar, a gente vê que a reencarnação é muito complicada. A desencarnação não, é mole. Eu chego ali e posso não sair ali no portão. Mas para reencarnar, meu amigo, é um trabalho de preparação angustiosa, dolorosa, duvidosa, né? Então, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo. E ver o reino de Deus vai depender de cada um de nós. O que nós fizermos na nossa trajetória de espíritos imortais é que vai determinar o tempo que nós vamos levar para atingir o reino de Deus, para ver o reino de Deus. Uns chegam mais rápido. Por exemplo, eu mencionei o Gilson e mencionei a Dona Maria Helena. São espíritos que trabalharam muito no bem, né? O Gilson tinha uma qualidade que eu ficava impressionado. Ele olhava para a pessoa, sentia que a pessoa não estava bem, ele se aproximava da pessoa para conversar, para tentar ajudar. Ele não esperava a pessoa, evidentemente, muitas vezes ele era procurado, como o Gilberto né? Muitos outros companheiros lá da casa. Até eu sou procurado por pessoas pedindo esclarecimentos. Até eu que não tenho o cabedal que o Gilberto e o Gilson têm, que eles fundaram a Casa de Eurípides, já tem 51 anos de doutrina espírita, não é brincadeira não. Eu tenho 30, mas não chego nem à metade deles em conhecimento doutrinário, né? Então o Gilson era de uma bondade, e ele não se achava perfeito não, ele dizia para mim assim: o problema meu é o pensamento. Eu falava para ele, não, ele aliás disse isso para mim uma vez que eu falei para ele, a minha maior dificuldade era o pensamento. Ele falou, a minha também, é de todo mundo. O pensamento é a dificuldade de todo mundo. Ainda ontem eu estava assistindo aquele programa, o Profissão Repórter, falando de pedofilia, né? O depoimento de um médico dizendo, isso é uma doença. O espírito sofre muito quando tem essa doença. O médico não falou isso, né? A pessoa que tem o problema, a doença da pedofilia, sofre muito, porque ele não quer ser. E depois teve um depoimento de um pedófilo que saiu da prisão recentemente, ele dizendo, eu não quero ser assim. Eu não quero ser assim. São dívidas passadas que a pessoa assume o compromisso de se regenerar e não conseguem, né? Então, nós temos que nos esforçar para termos direito a ver o reino de Deus. E o caminho para isso é o trabalho no amor, é o trabalho no bem, é o coração voltado para a fraternidade, para a igualdade entre as pessoas, a gente saber viver com o diferente sem criticar e sem condenar,
Né? Ainda hoje uma senhora estava me falando, eu tinha uma vizinha que o filho lidava com um garotinho que parecia homossexual e ela ficava consternada com aquilo. Eu falei, pois é, são pessoas que ainda não têm a informação que a gente tem que conviver com as pessoas sem fazer discriminação e sem julgamentos precipitados, né? Porque muitas das vezes a gente vê uma coisa, pensa que é e não é. Eu conheci um senhor, ele era ascensorista de um prédio que eu trabalhei. Sabe o que é ascensorista, né? Motorista de elevador. Eu trabalhei no prédio da Associação Comercial do Rio de Janeiro, que fica entre a Rua Buenos Aires e a Rua da Alfândega, ali perto da Candelária. É um edifício de 13 andares. E seu Evandro, ele tinha um jeitão muito homossexual, sabe? Todo mundo condenava ele, mas ele era de uma bondade impressionante. Até que seu Evandro teve um problema na próstata. Eu, como trabalhava num clube que tinha naquele prédio, o clube pagava a ele uma quantia mensal, independente do salário dele, que ele era empregado da Associação Comercial do Rio de Janeiro, pelo trabalho que ele fazia nos dias de evento do clube. Ele trabalhava no elevador social e era de uma gentileza com todo mundo, então o clube pagava uma mensalidade a ele, como se fosse um salário fora do salário dele que a associação pagava. E, um certo tempo, o seu Evandro teve um problema sério de próstata. Naquele tempo era difícil tratar de próstata. E ele fez uma cirurgia muito dolorosa, ele sofreu muito. A mulher dele, quando eu estive lá, ela falava, o Jorge, ele, quando ia urinar, ele queria arrancar a pia do banheiro, de dor que ele sentia. E eu conversei com o presidente do clube para não parar de pagar o salário, porque ele não estava trabalhando, para ajudar ele a continuar pagando, né? E era eu quem ia levar. A primeira vez que eu fui lá, vocês me desculpem, eu sou muito emotivo, sabe? Eu me envolvo muito, me sensibilizo muito com a dificuldade das pessoas. E ele, quando eu vi o carinho dele com a mulher dele, eu pensei, meu Deus, o cara tem, até mulher tem filho, ele meu amorzinho para lá, ela meu amorzinho para cá, né? Uma coisa que era de consternar qualquer um, de sensibilizar qualquer um. Aí eu tive a convicção que eu tinha meu pensamento, né? Ele pode ter esse jeitão e não ser homossexual. E ele realmente não era. Então, as pessoas que condenavam ele, todo mundo que eu via que condenava, eu falava, poxa, eu fui na casa do seu Evandro, mas ele é um cara tão legal, a mulher dele é uma pessoa maravilhosa. Aí as pessoas começaram, eu comecei a trabalhar contra a crítica que faziam ao jeitão dele, né? Então, a gente às vezes critica uma coisa, eu mesmo tenho um irmão, porque meu pai era separado da minha mãe. Então, meu pai teve um filho com outra mulher e minha mãe teve um filho com outra mulher. Minha mãe teve um filho com outro homem. Então, aconteceu o seguinte, o filho da minha mãe, que é meu irmão só por parte de mãe, ele tinha um jeitão todo homossexual. Aí foi crescendo, a gente achava que ele era homossexual, né? Foi crescendo, começou a namorar a primeira mulher dele, casou, teve 2 filhos com ela, depois separou dela, casou com uma outra mulher, teve outro filho, não tem nada de homossexual. E ele tinha muito, hoje nem o jeito ele tem mais, né? É diferente do seu Evandro, que já era uma pessoa de muita idade, mas que ainda conservava pela fina educação que ele tinha. Meu irmão é meio grosseirão, sabe? Esse que, quando era pequeno, tinha jeitão de homossexual, ele era meio grosseirão. Então, a gente julga uma coisa sem saber dos antecedentes, sem saber da realidade. E isso é muito ruim. Isso está fora da lei do amor. A lei do amor é como Paulo, a mesma coisa quando Paulo fala da caridade ou do amor, né? É brando, é pacífico, não julga, não condena. Entendeu? E o grande problema nosso é que nós custamos a aceitar a mudança que temos que começar a fazer em nós. Nós temos que começar a mudar. Nós temos que buscar meios na nossa convivência diária de nos policiar. Aquele vigiar e orar de Jesus está dentro do preceito de ver o reino do céu.
Porque o que é vigiar e orar? Não é eu vigiar a casa do meu vizinho e criticar meu vizinho, não. É eu vigiar a mim mesmo, identificar no que eu ainda erro e me esforçar para me modificar nesses pontos. É um trabalho duro, porque, como eu falo sempre, a gente criou uma série, uma infinidade de imperfeições ao longo de inúmeras reencarnações equivocadas, cometendo erros em cima de erros, repetidamente em várias encarnações. Então, não é numa encarnação só que a gente conheceu a verdade do Evangelho de Jesus pela doutrina espírita, que a gente vai conseguir se livrar desses erros todos. Nós ainda vamos precisar de muitas reencarnações. Eu costumo dizer, nesse sentido, que para chegar ao nível do Chico Xavier, eu devo ter que ter pelo menos umas 1000 reencarnações ainda. Pelo menos, não sei se eu estou chutando por baixo não, viu? Mas eu me imagino ser que nem o Chico Xavier, que nem o Nelson Mandela, que nem o Mahatma Gandhi, que nem o Martin Luther King, Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Frei Damião, Fabiano de Cristo, para ser do nível desses espíritos, que são espíritos elevados, eu ainda preciso de pelo menos 1000 reencarnações, porque eu sei das minhas dificuldades. Né? A questão do pensamento, por exemplo. É muito difícil o pensamento. A gente olha, eu estou misturando um tema com outro que eu ia falar, né? A gente olha indevidamente para uma coisa, pensa o que não deve pensar, faz críticas, condenas, tudo através do pensamento desordenado. A gente tem que olhar as coisas e entender que cada pessoa age da maneira que lhes permite a sua condição de evolutiva. Né? Eu não posso querer que um garoto de 5 anos saiba projetar uma casa como um engenheiro que estudou construção civil. Eu não posso. Eu não posso dar uma regra de 3 para um garoto que está aprendendo abecedário resolver. Ele não vai resolver. Tudo é gradativamente. Nós levamos inúmeras reencarnações para adquirir conhecimentos que nos vão facultar o entendimento do que é certo e do que é errado. O adiantamento intelectual é sempre antecedente ao adiantamento moral. Agora, nós temos que usar, a partir do conhecimento que essa doutrina maravilhosa nos dá, todo esse conhecimento para tentar nos tornarmos melhores. Porque senão, aquela mensagem de Jesus, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, nós vamos ter que renascer muitas e muitas reencarnações. Isso é a grande realidade. Eu sei que eu colho o que eu semeio. Essa dúvida nenhum espírita pode ter. Eu sei que a colheita é obrigatória, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Quem se diz espírita, não pode ter essa dúvida. Pensar mal, condenar o criminoso, atirar a primeira pedra, como Jesus disse, atire a primeira pedra quem estiver sem pecado, no caso da mulher adúltera. Nós, na maioria dos casos, nós condenamos no semelhante aquilo que nós temos de mais forte em nós. É aquele negócio, aquela mensagem de Jesus. Vedes a trave no olho do teu amigo, mas não vedes o argueiro que está no olho do inimigo, mas não vê a trave que está no teu olho. É sempre assim. Então, antes de a gente condenar, a gente tem que pensar assim, meu Deus, será que eu já cometi ato semelhante, cometi crime semelhante? Porque nós não sabemos do nosso passado. Eu costumo dizer que nós não sabemos quem somos, né? Então, veremos o reino de Deus? Veremos. Agora, quando? Vai depender de nós. A luta tem que ser persistente e infindável, porque tudo no mundo é infinito. A nossa busca pela perfeição, ela é infinita. Tudo no universo é infinito. E nós temos que buscar nos nossos caminhos a melhor maneira de seguirmos em frente. Teve uma
uma questão relativamente à perda de entes queridos, né? Eu vi uma mulher dar um depoimento que ela vivia desesperada pela perda de um ente querido. Não me lembro se era marido ou se era filho, não me lembro. E ela só encontrou consolo quando aconselharam que ela procurasse uma instituição de caridade que ela pudesse ajudar com o trabalho manual, físico dela. Aí ela foi, se integrou naquilo e resolveu o problema de sofrimento dela. Vê como é que o trabalho no bem dissolve todos os problemas nossos. Trabalho de amor, trabalho de doação, né? Eu não tenho matéria para doar, não tenho nada de material para doar, mas eu tenho a minha presença, o meu aperto de mão, o meu abraço, o meu sorriso, minha postura fraterna diante de uma dificuldade de um companheiro, demonstrar para ele que ele não está perdido, que ninguém está perdido. Jesus falou que nenhuma das ovelhas que o Pai confiou a ele se perderia. Todos nós seremos salvos um dia pela nossa própria determinação. A salvação nossa, a doutrina espírita não diz que paga tanto para a casa espírita que será salvo. A doutrina espírita não fala isso. E a doutrina espírita não salva ninguém. A casa espírita, principalmente, não salva ninguém. A casa espírita e a doutrina espírita dão os meios que a pessoa precisa ter para salvar a si própria. Né? Esse negócio de evangelho é o ensinamento de Jesus. O que não é ensinamento de Jesus não é evangelho. O evangelho é exclusivamente o ensinamento de Jesus. E Jesus não veio modificar a lei, mas ele veio trazer esclarecimentos renovados. Porque quando Moisés estabeleceu olho por olho, dente por dente, enquanto Moisés estabeleceu olho por olho, dente por dente, Jesus falou, Apocalipse capítulo 2, versículo 23, e darei a cada um de vós de acordo com suas obras. Está aí a lei de causa e efeito. Nós receberemos de acordo com o nosso proceder. Isso a gente vê na vida cotidiana, gente. Se a gente se preparar para fazer uma coisa desagradável, a gente vai sentir um mal-estar. A gente, quando ofende alguém que se arrepende depois, fica com aquele mal-estar, não fica? Assim é a vida num todo. Tudo que a gente faz, mesmo o mal que a gente faz e não acha que seja mal, ele vai retornar para nós de alguma maneira dolorosa. Agora, o sofrimento é facultativo. Para o espírita, o sofrimento é facultativo. Por quê? Porque nós entendemos que tudo está de acordo com a vontade de Deus. A primeira pessoa que eu ouvi falar na minha vida que o sofrimento era facultativo foi o Toquinho. O Toquinho ainda era jovem, né? Aí ele falou, tem um irmão que é paraplégico, um negócio desse, né? Aí estava conversando sobre aquilo e falou, não, a dor existe, mas o sofrimento é facultativo. Eu sofro por uma dor se eu quiser, porque se eu não quiser, eu estabeleço contato com a divindade, agradecendo aquela dor, ou como resgate, ou como uma forma de provação para mim. Porque gratuita ela não é. Eu tenho certeza absoluta disso. Uma criatura que eu conheci num processo cancerígeno, uma vez eu perguntei para ela, por que você está sempre sorrindo com essa doença tão maléfica, tão destruidora? Aí ela falou, que doença? Ela perguntou para mim, que doença? Eu falei, o câncer. Aí ela olhou para mim e falou assim, não, mas o câncer não é uma doença. O câncer é um remédio amargo, mas é um remédio. Doença é vaidade, orgulho, é indiferença, né? Ciúme é uma doença miserável, entendeu? E ela falou para mim, as doenças que eu quero me curar são essas, isso daqui para mim é remédio. Eu estou resgatando alguma coisa que eu fiz de errado no meu passado.
Então, veja o entendimento doutrinário. E com isso, eu nunca cheguei perto dessa criatura que ela não estivesse sorrindo. Nós temos inúmeros exemplos desse tipo de procedimento. Pessoas que talvez nem fossem espíritas, mas têm um entendimento impressionante. Aceitar com resignação a dificuldade. O outro ensinamento que Jesus deu, grandioso, um exemplo, ele deu esse ensinamento através do exemplo, né? Eu repito muita coisa, sabe, das coisas que eu falo. Alguém já deve ter ouvido eu falar isso talvez umas 30 vezes aqui, que eu já vim aqui mais de 30 vezes, não já? Já vim aqui mais de 30 vezes. Esqueci o que eu ia falar. O sofá... Hein? Tem sempre alguém novo para ouvir, né? O que eu queria dizer é o seguinte: nós não passamos pela dificuldade que não temos que passar. Se nós passamos, é porque essa dificuldade é inerente ao nosso processo, principalmente educativo. Porque a lei estabelece também que quem não aprende pelo amor, aprende pela dor. A gente via muito isso quando era criança, né? Meus filhos, como foram criados assim, eles estão se lixando para esse negócio de filho dizer. Tem gente que diz, se der uma palmada no filho, ele diz que vai dar queixa na polícia. Vai dar queixa na polícia, deixa a polícia me pegar. Porque é o seguinte, a gente que... Eu já sou avô de 6 netos, né? E meus filhos têm aquela rigidez de educação, né? Tentando botar nos eixos as crianças, porque você dá uma informação, aí vem a televisão, dá uma completamente diferente, a criança fica balanceada. Quando você perceber que a criança está em dúvida entre uma informação e outra, senta e tenta esclarecer com as palavras que ela entenda. Se não entender, dá uma palmadinha que não machuca ninguém. Eu apanhei muito do meu pai, porque eu era terrível, viu? Apanhei muito do meu pai. Nunca tive raiva do meu pai na minha vida. Eu ficava aborrecido na hora que apanhava, mas depois de adulto, eu tinha uma admiração profunda pelo meu pai, pela inteligência dele, pela dignidade dele. Uma coisa boa que meu pai me ensinou foi o seguinte: se você vê uma barra de ouro no chão e não for tua, não pega. Porque alguém deixou ali por algum motivo, não é sua, não pega. Só pega o que é seu. E ele me deu um testemunho disso. O primeiro emprego que eu tive foi no botequim de um português. Eu fui muito bem tratado no emprego, na primeira... Eu só trabalhei lá praticamente 2 semanas, né, porque eu não aguentei o tranco, né, eu era muito franzino e tinha que fazer muita força física, né, aí eu trabalhei 2 semanas e saí. Mas no primeiro dia que eu recebi aluguel, meu pai era separado da minha mãe, eu morava com minha mãe, e meu pai sabia que eu ia sair em determinado momento do trabalho. No primeiro dia que eu recebi o salário, eu ia para casa, meu pai veio contra mim, veio de encontro a mim. Aí perguntou, seu Zé te pagou? Eu digo, pagou. Quanto ele te deu? Eu peguei a mão. Aí ele, onde você arrumou esse dinheiro, rapaz? Eu falei, foi seu Zé que me deu. Mas seu Zé não falou para mim quanto tinha combinado com ele, entendeu? Eu não sabia quanto eu ia receber. Eu era criança, era meio bitolado, né? Hoje você vê um garoto de 3 anos, desmonta um celular e remonta, funciona tudo. No meu tempo, um garoto de 13 anos era muito bobo, né? Eu, pelo menos, era muito bobo com 13 anos. Aí meu pai me pegou pelo... Vamos lá conversar com ele. Aí perguntou para ele assim, Zé, você pagou Jorge quanto? Aí o seu Zé falou, não, Jorge, é que eu combinei uma coisa com você, mas ele foi tão eficiente que eu dobrei o que combinei com você. Ele me deu o dobro do que... Por isso que meu pai não acreditou que eu tinha recebido dele, né? Então, meu pai me deu um exemplo do modo que ele queria que eu fosse criado. E isso eu agradeço a ele, né? E, consequentemente, eu passei para os meus filhos todas essas noções de dignidade que eu tinha, que eu tenho ainda não desencarnei. E mesmo quando desencarnar, eu vou continuar tendo, graças a Deus, né? Mas... isso é esforço pessoal. Meu pai era um espírito que talvez fosse ignorante de não ter conhecimentos, mas era muito inteligente naquela encarnação dele, por algum motivo, né? De repente, ele é um gênio. Quantos gênios podem ter aqui reunidos? É que nós estamos reencarnados de acordo com as nossas necessidades evolutivas. É por isso, esse é um motivo pelo qual também nós não podemos reclamar de nada.
a maioria das coisas que acontecem conosco, fomos nós que pedimos na nossa própria programação reencarnatória. Aqui não tem nenhum espírito encarnado presente que não tenha participado da própria programação reencarnatória. Eu ouso dizer isso. Porque, para mim, no meu entendimento doutrinário, pelo que eu já estudei, todo espírito que não participou da programação reencarnatória reencarna com uma dificuldade qualquer, ou seja, numa reencarnação compulsória. Ele vai passar por isso porque precisa passar. Esse fato, também eu já contei aqui, é narrado muito claramente num livro chamado 15 Séculos de uma Trajetória. Um livro escrito do espírito Caiba-Schutel. Caiba-Schutel, todo mundo sabe que é o mentor espiritual da Cidade Nova, né, de São Paulo. É o nosso lar de São Paulo. Alvorada Nova, ela me falou. E Caiba-Schutel é o mentor. Então, ele relata nesse livro o mesmo espírito em várias reencarnações. E numa reencarnação, esse espírito fez muito mal a uma mulher, porque ele era pobretão e a mulher era bem posicionada na sociedade, ele se apaixonou por ela. Então ele tentou se aproximar dela, ela não queria nem saber dele, né? Um plebeu querendo se aproximar de uma quase rainha, ela não aceitou ele. E ele pensou assim, eu vou ganhar dinheiro para me aproximar dela pelo dinheiro. E aí começou a fazer tudo para ganhar dinheiro, né? As coisas mais horrorosas ele fez para enriqueceu. Não conseguiu se aproximar dela. Aí projetou arruinar a vida dela, a família dela, para deixar ela pobre para se aproximar dela. Conseguiu. Aí se aproximou dela. Aí viveram uma vida de inferno, né? E aí desencarnou todo mundo na parte espiritual. Todos os espíritos envolvidos nessa trama nefasta tiveram direito a fazer sua própria programação reencarnatória, inclusive o espírito principal, que era quem estava sendo retratado ao longo desses 15 séculos. Menos a mulher que mais tinha sofrido. Sabe por que ela não quis, não pôde? Porque ela queria reencarnar para se vingar. Isso não é permitido. Nenhum espírito pode reencarnar com o objetivo de fazer mal a outra pessoa. Nenhum. É por isso que a gente tem que tomar cuidado com certos livros que lê, porque eu já vi num livro escrito que tinha um espírito tal se preparando no plano espiritual para voltar, para reencarnar, para prejudicar alguém. Isso é impossível. Não existe permissão para isso. Se o espírito bater pé firme que quer assim, ele vai ter uma programação reencarnatória compulsória que vai impossibilitar que ele haja da maneira que ele quer. Né? Então, meus irmãos, o trajeto para alcançarmos o reino de Deus, ele é árduo, porque representa a limpeza de toda a nossa estrutura espiritual, o resgate de todos os erros que cometemos, a reparação de todos os danos que causamos. Uma pessoa que comete um crime, ele tem que atingir duas possibilidades principais. Primeira, se arrepender. E segundo, se entusiasmar pelo resgate, pela quitação da dívida. E terceiro, reparar o erro. A reparação é inevitável. Eu hoje, ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, foi feita uma pergunta da seguinte maneira que mandaram responder lá, eu até não fiquei muito concorde com a resposta, não. Perguntaram assim: eu posso pedir perdão a um espírito que esteja desencarnado? Poder pode. Mas a lei é o seguinte: o crime que eu cometo na terra, eu tenho que resgatar na terra. Eu não vou machucar ninguém aqui que não tenha que voltar aqui para resgatar esse machucado que eu fiz. Então, eu posso pedir perdão. Cometi um crime bárbaro, aí o cara desencarna, aí eu peço perdão a ele. Ele de lá vai rir de mim. Poxa, depois me prejudicar tanto, porque o espírito que está lá tem tanta dificuldade quanto o espírito que está cá,
Quem é que diz que ele vai me perdoar? O perdão tem que vir através da reaproximação numa outra encarnação para se reajustar. É por isso, meu irmão, que está com problema com o marido ou com a mulher, tenta reajustar agora, que a lei é o seguinte: vai depor sua oferenda no altar e lembrou que tem um inimigo que tem alguma coisa contra você, deposita a tua oferenda ao pé do altar, volta, se reajusta com ele, porque não saireis daí enquanto não pagar o último ceitil. O que quer dizer que se eu não me reajustar com a pessoa com quem eu tenho dificuldade na reencarnação presente, eu não sairei da Terra. Eu posso sair temporariamente, mas vou ter que voltar com essa mesma pessoa para resgatar. Nós não podemos ter a menor dúvida quanto a isso. O Gilberto falou uma palestra mais ou menos nesse teor aí, ele falou: é por isso que eu trato minha mulher muito bem, para não ter que voltar com ela. Aí é que vai voltar mesmo, para tratar sem interesse, né? Para tratar bem sem interesse. Então, a faca e o queijo estão nas nossas mãos. Nós somos senhores do nosso futuro. Deus nos ampara em todas as ações de amor que nós quisermos colaborar, mas nós temos que fazer a nossa parte. Tem dificuldade? Todo mundo tem dificuldade, mas vamos buscar fora da nossa dificuldade o que a gente pode fazer de bom na vida, né? Eu conheci um senhor que ele reclamava muito que botava um lixo na porta dele. Um dia ele leu uma mensagem espírita que ele, ao invés de reclamar muito que botava um lixo na porta dele, ele passou a varrer a frente de todas as casas ao redor dele e juntava o lixo num lugar só. Ele não criou um clima de paz para ele, tomando essa atitude? Ele reclamava que a vizinha pegava o saco de lixo e botava na porta dele. Não era nem o lixo, botava o saco para o lixeiro pegar. Ele queria que ela deixasse. Aí ele passou, ele mesmo, a varrer, botava num saco de lixo, pegava os sacos de lixo que estava e botava num determinado lugar para o lixeiro pegar. Acabou o problema dele. Ele se pacificou com a leitura de uma página elucidativa. Todas as páginas espíritas, principalmente vindo da parte dos espíritos Emmanuel e André Luiz, tem muito ensinamento para nos dar. Essa mensagem da qual eu ia falar, é até 5 horas, né? Essa mensagem da qual eu ia falar, dá uma informação no final que manda a gente evangelizar os órgãos da gente. Que ele fala de várias coisas, né? Fala de que a pessoa às vezes toma remédio para o fígado, mas enche o fígado de cachaça. Não adianta nada o remédio, né? Toma remédio para dor, mas faz tudo o que provoca dor. Então a gente procura a medicação para determinado sintoma e não se modifica. Ele diz: você usa o colírio para melhorar a vista, mas não melhora a sua visão espiritual. Só olha de maneira equivocada para as coisas, olha com crítica, com libido aflorada, com condenação. Quer dizer, não adianta o colírio, a visão continua deturpada. E no fim ele diz o seguinte: evangelize seus órgãos, porque todos eles são evangelizados. Eu já tinha essa noção através de outras mensagens que eu tinha lido, né? E eu converso muito, porque eu tenho problema de diabetes, né? E está aparecendo, o médico manda eu ir fazer exame de próstata. Eu converso muito com minha próstata, sabe? Converso para ela se portar como ela tem que se portar, que ela foi criada para ter uma função, e se ela fugir dessa função, ela está cometendo uma infração da lei de Deus. Isso é evangelizar. Evangelizar, evangeliza o meu pâncreas. Você foi criado para produzir insulina. Gente, isso parece fantasia, mas eu tive uma crise diabética, que eu tive uma hipoglicemia, a baixa violenta da hipoglicemia. O que aconteceu? Eu tinha ido na Taquara, eu moro longe da Taquara, eu moro perto de um lugar onde tem o Lar de Frei Luís. Já ouviram falar no Lar de Frei Luís, né? Boiúna. Eu moro ali na Boiúna, me escondo na Boiúna. Quem vai lá na minha casa diz que eu não moro, que eu me escondo. Então,
Eu tinha ido na Taquara fazer umas compras. Quando voltei, eu estava com uma tremedeira no corpo, uma fome desesperada. E eu não sou de comer muito, não, mas uma fome desesperada. Só que eu dei muita sorte que Deus sabia que eu ia passar por aquilo, mandou minha filha para minha casa. Minha filha mora em Pilares, eu moro na Boiúna. Minha filha estava lá quando eu cheguei. Aí a Neida, o almoço está pronto, pode sentar-se à mesa para almoçar. Eu falei, não vou almoçar agora não, eu vou deitar um pouquinho para descansar. Aí minha filha, papai, o que houve? Eu falei, eu estou sentindo uma tremedeira danada e estou com muita fome. Ela falou, mede sua glicose. Aí eu medi a glicose, sabe quanto estava? 56. Se minha filha não estivesse lá, eu não ia atender minha mulher. Eu ia para a cama, minha glicose ia baixar de 40 e o Jorjão já era. Porque abaixou de 40, desencarna mesmo, não tem salvação. Ou então fica cheio de sequelas que não se levanta mais. Aí eu fiquei impressionado, comi uma bananada, comecei a me sentir melhor, aí sentei para almoçar. Aí fui no médico, né? Ele receitou a insulina e tal. Aí a partir daí eu comecei a conversar com o meu pâncreas. E o médico me receitou uma dosagem de insulina. Eu tomo insulina já há 3 anos, né? Me receitou uma dosagem de insulina. Eu comecei a tomar, mas comecei a sentir que de manhã, eu não sou de comer muito, eu só como o suficiente para tomar meus remédios. Meu complemento alimentar, um monte de remédio que eu tomo de manhã, para diabetes, para Parkinson, para um monte de coisa, né? Agora estou tomando também para pressão, que eu nunca tive problema de pressão. Aí eu como uma banana, eu tomo meus remédios comendo uma banana, eu mastigo a banana, boto o remédio e engulo. Depois disso, eu comecei a sentir aquele tremorzinho. Aí eu passei a medir minha insulina de manhã. Todo dia eu acordava com insulina 60, porque eu tomava uma dosagem de noite e outra de manhã, né? Aí eu pensei o seguinte, não vou mais tomar a insulina noturna. Porque de manhã eu tomava, passava o dia, media de noite, estava normal. Mas quando eu ia dormir, eu tomava de novo, acordava com ela muito baixa. Aí eu digo, eu vou ter uma crise de hipoglicemia dormindo. Aí parei de tomar a insulina de manhã. Conclusão, eu não tomo a insulina à noite, só tomo de manhã, e toda noite que eu meço, ela está normal. Aí eu falei até para o meu médico agora, recentemente, ele falou, então continua com essa dosagem, à noite, amanhã, e não toma mais à noite. Eu estou desconfiado que meu pâncreas está começando a funcionar pelo que eu peço a ele. Isso é impossível? Não, não é impossível, gente. Por quê? Porque o nosso cérebro é que comanda o nosso organismo. A gente, quando diz assim, eu estou com uma dor, o cérebro pensa que a gente gosta da dor e tome dor. Agora, quando eu penso assim, eu não vou dar bola para essa dor, a gente percebe que meia hora depois que é como se a dor sumisse. Então, quando eu comando o meu pâncreas para que ele produza insulina, o meu cérebro me ajuda a comandar o pâncreas, né? Então, gente, ninguém verá o reino de Deus se não nascer de novo, mas é imprescindível a atitude de reforma íntima, trabalho no bem. Fora da caridade não há salvação, estabelece a nossa querida doutrina espírita. E realmente fora da caridade não há salvação. A gente não pode ficar frustrado, porque a gente vê a história. Um dia desse eu passei num centro que eu fui, estava escrito assim, a reforma íntima de Paulo de Tarso. Aí eu acho que o autor da frase escreveu errado. Teria que ser a reforma íntima de Saulo de Tarso. Porque Paulo de Tarso já era Saulo de Tarso reformado intimamente. Como é que eu não consigo fazer igual Paulo de Tarso, igual Saulo de Tarso fez? Dar uma guinada de 180 graus e voltar pelo contrário do caminho que eu estava indo. Nem como Santo Agostinho, né, que também foi assim, mudou radicalmente, se converteu drasticamente, porque eles já eram espíritos preparados. Nós não conseguimos porque ainda não temos o preparo deles, mas se nós persistirmos, numa encarnação futura nós vamos ter a mesma condição espiritual que eles têm. E vamos conseguir a nossa vitória, pelo menos para não precisar mais reencarnar em planetas de provas e expiações e nem, talvez, em planeta de regeneração.
Eu acredito que Chico Xavier, Madre Teresa de Calcutá, Mahatma Gandhi, esses espíritos estão numa altura imensurável que a gente não avalia, né? Então, que Jesus nos abençoe. Muito obrigado pela atenção.